nos anos que a gente está batendo mais fêmea, a oferta está em alta, o mercado tem a entre safra, tá? Ele costuma se valorizar na entre safra. E vai vir ou não? Vai? Não, aqui eu tenho umas colinhas ali, senão eu vou contando história aqui também, que na verdade é a mesma coisa. Só que ali eu vou provando para não parecer que é só conversa. Então, pessoal, o que a gente tem observado esse ano? Segundo ano de aumento de oferta, porque está indo mais fêmea para o gancho. Mais fêmea para o gancho, a gente está tendo mais oferta de carne, o preço da carne está caindo ao longo da cadeia. Boi caiu 22% em 12 meses, carcaça caiu 18%, no varejo caiu de 5% a 7%, dependendo da média que a gente faz. O que eu quero dizer? Boi caiu mais, o bezerro caiu ainda mais, tá? Bezerro caiu mais, depois caiu boi, depois carcaça e depois varejo. Percebam, se o bezerro caiu mais do que o boi, a minha relação de troca para comprar bezerro melhorou um pouco, na média. Claro que recentemente com essa queda do boi, a coisa deu uma... Mas na média do ano a gente está falando de uma troca um pouco melhor. Por quê? Tem mais bezerro chegando ao mercado. Essa é uma característica das fases de baixa do mercado. Ela traz oportunidades para aumentar o meu estoque de arrobas, tá? E aí quando a gente vem na cadeia, o frigorífico compra esse gado que caiu 22% em 12 meses e vende uma carcaça que caiu só 17%. Margem de mercado doméstico da indústria melhorou nos últimos 12 meses. Aí ele vende essa carcaça para o varejo por uma queda de 17% nos últimos 12 meses e o varejo repassou só 5%, 7% dessa baixa. A margem do varejo também melhorou, tá? Então, se o varejo tivesse repassado mais, seria melhor para a cadeia? Seria. A gente já está escoando mais carne. Mas já está escoando mais carne porque a gente tem produzido mais, tá? Então, nesse primeiro semestre desse ano, a gente produziu em torno de 8% mais carne do que no mesmo período do ano passado. Com isso, se a gente produziu mais carne e as exportações caíram um pouquinho, elas seguem boas, mas caíram um pouquinho na comparação com o ano passado, a gente produziu mais e exportou menos. No mercado doméstico, a gente ficou esse ano com 14% mais carne do que no mesmo período do ano passado, no primeiro semestre, tá? Então a gente está falando de um consumo doméstico que está absorvendo mais carne, obrigado, apesar de ser uma carne mais barata e essa queda de preços ao longo da cadeia, tá? Então, eu passei por esse resumo aqui. Vamos começar a linha de raciocínio agora que eu costumo falar. Primeiro eu queria agradecer, cheguei falando aqui, eu estava tão preocupado com o motivacional que prometeram a respeito da minha palestra que eu cheguei até meio perdido aqui. Então eu queria agradecer os patrocinadores, agradecer a prefeitura, segundo ano que eu estou aqui, é um prazer. E vamos falar um pouquinho desse cenário, tá? Então tudo isso que eu comecei a falar aqui, eu estou falando de ciclo pecuário. Ciclo pecuário todo mundo fala, sempre fala, ele sempre acontece e ele sempre gera problema. Então a gente tem que começar a lembrar um pouco mais dele, com mais carinho, tá? E lembrar que ele passa. Porque quando a gente está na fase de alta, parece que a alta não vai acabar. Na fase de baixa é o mesmo sentimento, a baixa vai acabar, tá bom? Essa baixa vai acabar, não é porque o governo A ou o governo B entrou, podia estar ajudando mais, o governo não é positivo em linhas gerais para o agro, não. Ninguém aqui veio aqui para enfeitar o cenário. Só que o boi não está caindo por causa do governo atual, tá? E a picanha não caiu também por causa do governo atual. Vamos falar uma coisa ruim que é pra gente o boi cair e a picanha cair, que teoricamente seria bom. Nenhum nem outro é por causa do governo, isso é por causa do ciclo, mais oferta de gado, tá? Então vamos passar aqui, ó. Resumindo o ciclo pecuário, na fase de alta, a pecuária é o melhor negócio do mundo. Falaram aqui do agro, o agro venceu, né? Teve essa frase aqui no começo. Isso é uma das músicas que saíram no ano passado, nos últimos anos. De 19 a 21 tinha música da pecuária, os meninos da pecuária. Tem clipe do pessoal em cima do mangueiro fazendo conta quanto um caminhão dava de resultado, assim por diante. Então é o melhor negócio do mundo. E quando vira na baixa, é o pior negócio do mundo, tá? Então vamos falar um pouco do cenário. O que a gente tem? Problemas sanitários. Ó, vamos desenhar um cenário aqui. Problemas sanitários, gripe aviária, gera mais concorrência com frango, preço em queda, abate de fêmeas em alta. Que ano que eu estou falando aqui? É hoje? Alguém se arrisca? Estou falando de hoje ou não? Aqui, ó, o ano.
E se eu pegar aqui, eu consigo fazer o paralelo. A gente não teve vaca louca esse ano? Atípica, mas teve. Gripe aviária, tivemos. Lá em 2006 não teve no Brasil, mas ela atrapalhou nossa exportação de frango. Ficou mais frango no mercado doméstico. Gerou concorrência. Preço, nos piores preços da história da pecuária a gente estava lá em 2006, tá? Média de R$48 em valores nominais. Depois eu deflaciono isso. E os abates de fêmeas em alta, tá? Então, eu queria só lembrar que depois de 2006 o mercado passou, teve momentos bons e assim por diante. Então, se a gente pegar e for desenhar o que a gente tinha lá em 2006, em meados do ano, e o que a gente tem hoje, vamos fazer um paralelo, tá? A gente tinha uma arroba já trazendo para valores de hoje. Isso eu já estou pegando aquele valor que era 48 na época. Se eu pegar um romaneio da época, era R$48. Aí eu deflaciono. Quer dizer o quê? Eu trago para quanto que isso equivale hoje. Eu tinha uma arroba em 2006, aqui em junho, de R$158. A arroba tinha caído, naquela época ela tinha caído 39% desde a máxima, também em valores atualizados, tá? O bezerro, ele valia R$1.200, tinha caído 37% desde a máxima, que tinha sido a máxima anterior, R$1.900. Isso é tudo moeda de hoje, tá, pessoal? É tudo, dá para comparar com o que a gente está negociando hoje. É o mesmo real. E agora em agosto, a gente está com uma arroba média, claro que eu sei que agora a gente já está falando menos que isso, eu estou falando a média aí dos primeiros 20 dias de agosto praticamente. R$234 em São Paulo, uma queda de 30% desde a máxima, que foi agora em 2022, 338. Um bezerro de R$2.000 aqui, uma queda de 41% desde a máxima, que foi 3.300. Isso aqui médias mensais, valores máximos ali dentro do mês ocorreram acima disso, tá? E daí o que eu quero dizer com isso? Depois eu vou mostrar o que aconteceu depois ali de 2006, que foi um período de desinvestimento como o atual, tá? O pior negócio do mundo é a pecuária hoje. Todo mundo, ou muita gente, sai da atividade, diminui a produção de bezerros, daqui 2 anos a pecuária volta a ser um dos melhores negócios do mundo, tá bom? E aí, um exemplo aqui, por exemplo, a relação de troca, ó, pegar uma caminhonete, aí a gente tem um maquinário aqui como exemplo, tudo. Quando a gente está na fase de alta, a gente precisa de menos produto para comprar um maquinário, por exemplo, ou uma caminhonete. Eu não sei se dá para ver daí, mas ó, em 2021 a gente precisava de 788 arrobas para comprar uma caminhonete. Agora esse ano a gente precisa de 1.050 arrobas. Então eu estou falando aqui de 270 arrobas a mais ou menos, tá bom? Só que quando a gente olha num histórico, a gente já teve momentos aí de precisar de mais de 1.500 arrobas, tá? O que eu quero dizer? Que a coisa tá boa? Não, o mercado caiu. O ano passado estava melhor? Estava muito melhor. Tá difícil? Tá difícil. Mas quando a gente vai jogando em perspectiva, a gente não está falando dos piores preços da história. O que aconteceu esse ano, a gente teve foi uma queda muito forte. Essa queda de 18% de janeiro a agosto, ela foi a maior queda da história, pelo menos aí desde o início do Plano Real. Janeiro a agosto, tanto que o boi caiu esse ano. Essa sim é uma queda recorde. Agora, quando eu falo de preço, em relação a outros insumos, outros produtos, eu não estou falando historicamente do pior momento, tá, pessoal? Quando eu faço uma relação aqui de quantas arrobas eu preciso para pagar um salário mínimo. Na média de 23 eu preciso de 4,7. Já precisamos aqui de 6 arrobas, tá? Atualmente precisa de 6 arrobas, com esse valor recente, mas na média do ano, e aqui a gente está falando, todos eles são médias, tá? E aí o histórico do mercado, aqui ó, aqui junho de 2006, que eu comentei, arroba de 158, 159 reais. 2008 ela chegou a 250 e as oscilações, isso aqui já é tudo trazido para agora, tá? Aqui o pico de preço que a gente tem, onde a gente está hoje. Então o que eu quero falar aqui? Em junho de 2006, a gente tinha uma arroba de 160 reais, em valores de hoje. Em junho de 2007, essa arroba custava 180, ela tinha subido 13%. Em junho de 2008, ela tinha subido 58% versus junho de 2006. Quero dizer que a arroba vai subir 60% nos próximos 2 anos? Não sei, não tenho bola de cristal. O
o que eu quero dizer é, o desinvestimento, esse desânimo que está na cara de todos nós, isso gera diminuição da produção de bezerro nos próximos anos e gera aumento de preço, tá, pessoal? É assim há décadas. Nos Estados Unidos, o mercado está com menos oferta, os preços estão a R$100, $100 uma arroba. Então, esse ciclo, ele faz parte da realidade. É bom? Não. Melhor que não tivesse, que o preço ficasse mais estável, que não desse essas pancadas? Sim, seria. Só que é o que a gente tem aqui na nossa realidade. Então, a questão é, esse momento de desinvestimento, ele gera diminuição de oferta. E aí a gente entra no clássico aqui, gráfico do ciclo, né? Que a gente teve investimento com retenção de fêmeas entre 2020 e 2021, aumentou a oferta de bezerros 22, diminuiu a rentabilidade da cria, 22 e 23 a gente está tendo mais abate de fêmeas, diminuindo o meu efetivo de fêmeas, vai diminuir minha oferta de bezerros nos próximos anos, tá? E o mercado volta para a fase de alta. Aqui no rebanho de matrizes nos últimos anos, como é que aumentou? Mas o foco aqui que eu gosto de observar é isso aqui, ó. Em 2020, as matrizes, o rebanho de matrizes de corte aumentou 2,6%. Em 2020, as matrizes de corte geraram os bezerros de 21, que foram desmamados em 22, aumento de 2,6%. Em 21, o aumento das matrizes de corte foi de 1%. Prenheses 21, nascimentos 22, bezerros vendidos agora. E 22, bezerros nascidos 23 a serem vendidos em 24. Teve um aumento ainda, mas praticamente estável. O que eu quero dizer? A gente vai indo na direção de uma desaceleração dessa oferta, como o ciclo geralmente faz, tá? Doses de sêmen de corte vendidas. Em 2018 eram 10 milhões de doses vendidas, chegou a 20 milhões em 2021. Há mais uso de genética, mais tecnologia, evolução da pecuária e essa linha toda. Em 22, com desestímulo de preços, diminuiu um pouco. Isso aqui já demonstra esse desinvestimento que vai gerar menos produção de bezerros, tá? Porcentagem de matrizes inseminadas. Em 21, um quarto das matrizes foram inseminadas. Quer dizer o quê? De cada 4 matrizes, uma foi inseminada. Que é justamente a oferta de bezerros que a gente tem atualmente, tá? 21, foi inseminada em 21, nasceu em 22, está sendo vendido em 23. Então, o que a gente tem hoje é um bezerro barato, que não é bom, mas é um bezerro barato, e é um bezerro que tem, na média, a melhor genética aqui da história, tá? Na média nacional. Por quê? Porque de cada 4 fêmeas, uma foi inseminada. Ah, mas meu touro é bom. Tá bom, teu touro é bom, mas os melhores touros vão para centrais, via de regra. Então, o que eu quero dizer? A gente tem produto bom e barato atualmente. Então, para quem tem dinheiro fora da pecuária, é o momento de entrar na pecuária agora. Por incrível que pareça, é o momento de entrar na pecuária na nossa visão. Tá? Eu não estou falando que é comprar esse ano, o ano que vem o mercado explodir. Não. Mas as arrobas, esse estoque de arrobas a mais que vai ser comprado agora, ele tem uma chance muito grande de se valorizar nos próximos anos. Tá? Na nossa visão, pelo ciclo pecuário e décadas de ciclo pecuário aí que a gente observa. Então isso aqui é o que aconteceu no primeiro trimestre de 2023. A gente teve um aumento de 4,8% nos abates gerais, tá? Quando a gente pega o primeiro semestre, isso já aumentou 8%. Por quê? Principalmente pelo aumento de abate de vacas e de novilhas. Esses novilhos aqui, eles aumentaram percentualmente até mais, mas como o número absoluto de novilhos é menor, eles impactam menos. Então o que manda na oferta de gado e o que manda na oferta de carne são as fêmeas. E quem manda na oferta de fêmeas é o preço do bezerro. O preço do bezerro cai, aumenta a oferta de fêmeas, aumenta a produção de carne fica mais barata, aumenta o consumo de carne. Tá? Então o preço do bezerro define o consumo de carne na cidade. Inclusive isso, a gente fez uma análise desses tempos aí para um site, e falando do consumo de picanha, que tinha aumentado em torno de 14%, se a gente pegar a carne de maneira geral. Foi até divertido de ver, porque eu falei só do consumo de picanha, mas virou uma briga nos comentários lá, o pessoal xingando até a mãe. Mas a questão é, a gente está falando, quando o bezerro está ruim para o criador, a carne está relativamente mais barata lá, por causa disso aí. Mais fêmea para o gancho, maior oferta de carne, menor preço. É bom? Não é bom, mas é assim que funciona. Tá? E aí os preços, essa linha é a participação de fêmeas nos abates, então ela aumentou nesses últimos anos,
22 e 23, e os preços do boi cederam. Tá? Isso aqui é preço médio anual, por isso que não pega esses 200 aqui que a gente tem tido mais recentemente. Mas a gente está no segundo ano de queda. Na última fase aqui a gente teve 2 anos de queda, 1 ano mais de lado. Em outras ocasiões a gente também teve 2, 3 anos de queda. O que eu quero dizer? Na nossa visão, o próximo ano ele deve ser um ano de mais oferta ainda, mas como a gente está falando de um gado mais barato e de expectativas positivas para as exportações, eu não acho que o ano que vem vai ser um ano de pressão como foi esse ano, tá bom? Na nossa leitura, o ano que vem não deve ser um ano de mercado subindo forte, ainda não, mas é um ano que já tem espaço para ser um pouco mais positivo, talvez no segundo semestre, uma entre-safra um pouco mais com cara de entre-safra. E 2025, na nossa visão, aí sim, já tem uma probabilidade muito, muito boa de ser um ano de alta mais clássica aí. Tá? Então, pensando aí no ciclo, na fase de alta, o que eu tenho? Eu tenho mais poder de compra, eu preciso de menos arrobas para comprar as coisas. Tá? Então é a hora de fazer o quê? De investir bem em estrutura, maquinário, pastagem. Não é que na baixa não é para eu investir. Só que na baixa eu tenho que fazer ali o meu investimento, manter a coisa rodando, manter tudo fluindo. Se eu estou precisando de maquinário, de arrumar pastagem, eu tenho que fazer, claro. Agora, o ampliar minha capacidade produtiva eu faço quando a minha arroba compra mais. Aí quando a minha arroba compra menos, o que é o ideal? É trazer dinheiro para a pecuária. Se eu tenho um outro negócio, se eu tenho um dinheiro fora da pecuária, ele compra mais arrobas na fase de baixo. E aí essas arrobas estando no pasto enquanto o mercado está valorizando, eu tenho um ganho só no estoque de arrobas, tá? Esse senhor aqui, que ele tem uma frase que a gente adapta aqui para esse cenário, que ele fala que meias ou ações, ele gosta de comprar mercadoria boa quando está barata. Tá? Não tem mistério, mas o simples funciona também. Então, ele fala isso, e aí eu vou falar o que acontece quando a gente compra. Por exemplo, quando a gente pega e compara uma arroba da fase de baixa com a arroba da fase de alta, tá? Então essa linha vermelha aqui é o abate de fêmeas. É só para mostrar onde a gente está. A gente está aumentando o abate de fêmeas, tá? Isso é fato. Agora essa linha preta que é o destaque desse gráfico. O que ela quer dizer aqui? Aqui esse último número é 23,4% negativo. Não, desculpa, 24% negativo. O que quer dizer? Quer dizer que quem está vendendo boi agora em julho, na comparação com o bezerro que esse boi foi, pensa comigo, comprou um bezerro, deixei ele 24 meses na fazenda. Quem está vendendo agora em julho, está vendendo um boi que perdeu 24% ao ano de valor das arrobas. Tá? Então esse estoque se desvalorizou 24% ao ano. Aí, você veio lá de Bebedouro, andou 300 km para falar que o mercado baixou aqui. Genial. Não é isso. O objetivo é falar, aqui em 2019 tinha caído 19% ao ano, também em 24 meses. Só que quem comprou aqui em 2019, arrobas, vendeu em 2021, uma alta de 31% ao ano. Tá? É para ficar jogando com o estoque de arrobas e aumenta a fazenda e diminui a fazenda? Não, mas se eu tenho potencial, se eu tenho um pasto, se eu tenho essa possibilidade de aumentar o meu estoque de arrobas, é uma oportunidade. Se eu quero entrar na pecuária, é uma oportunidade. Está todo mundo desanimado. A hora que está todo mundo desanimado, você vai lá, compra, daqui 2 anos. Esse desânimo de agora diminui a produção de bezerros no mercado sobe. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Eu não tenho bola de cristal, eu não estou falando que vai ser no meio do ano que vem, que vai ser em agosto do ano que vem. Mas esse desânimo, essas fêmeas que estão indo prenhes para o gancho, porque o pecuarista não está nem com gosto de fazer toque direito, está mandando para o gancho, porque está desanimado com a atividade, esses bezerros aí eles não vão nascer e eles vão diminuir a oferta em algum tempo, tá bom? Então não tem muita saída. Eu só não tenho bola de cristal para falar vai ser em determinada data. Nossa expectativa é 25, o mercado bem mais positivo, mas 24 talvez o mercado firmando aí, talvez um segundo semestre mais animado. Então eu falei da oferta, né, que na nossa visão é a base do que gera preços. Só que aí a gente tem outros 2 componentes, que a gente tem demanda externa e demanda doméstica. Eu vou passar um pouco por elas. Quando a gente fala demanda externa, a gente também está com boas expectativas.
expectativa de recorde na exportação esse ano, inclusive. O problema está sendo o preço médio. E a oferta? Se a gente tivesse pouca oferta aqui, a China ia estar pagando um pouco mais pela carne, porque a gente ia ter pouca oferta. Agora a questão é, existe gado, a gente está com 8% a mais de abate, então não está sendo necessário pagar mais pela arroba. Infelizmente é a realidade. Não queria que fosse, tá, pessoal? Também tem gado para vender. Exportação. Isso aqui é o que aconteceu no ano passado. Ó. Maior volume já exportado de carne bovina. A gente aumentou 28% o volume, receita em dólares 48% e preço médio aumentou 11%. Então o ano passado foi o melhor ano de exportação da história. Esse ano a gente está com essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha marrom foi o ano passado, exportações mês a mês. E a linha vermelha esse ano. O que eu quero dizer? A gente teve esse problema aqui com a vaca louca típica, diminuíram essas exportações nesse período, mas a gente já subiu e já quebrou recorde para junho. Agora julho foi um pouco menor, mas em agosto a gente está com um volume parcial maior do que agosto do ano passado. Se a gente continuar no ritmo que tem sido observado para agosto, a gente vai exportar mais carne que em agosto de 2022. E agosto de 2022 foi o ano que a gente mais exportou carne na história. Não para agosto, para todos os meses. A gente nunca antes exportou mais do que 203 mil toneladas no mês, considerando carne in natura. Se a gente mantiver o ritmo, a gente vai passar disso, tá? Então, o escoamento no mercado internacional em volume está indo muito bem. O problema é que pela oferta de gado aqui a gente está tendo preços médios menores. Para onde que vai essa carne? A China é o nosso principal comprador, né? Isso não é segredo. Estados Unidos também tem relevância, é o nosso segundo principal comprador. Isso aqui são dados fechados do ano passado. China esse ano comprou no primeiro semestre em torno de 58%, um pouco menos de participação. E aí a gente vai pegando outras notícias que a gente foi tendo ao longo desse ano que vão ajudando a manter um cenário mais positivo para a exportação, tá? Exportação de carne bovina para o México, ela foi aberta. Estados Unidos, as expectativas do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos são essas aqui, ó. Para exportação, a linha azul, e para importação, a linha vermelha. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente está aqui numa fase de mais oferta de gado, eles estão na fase de menor oferta. O preço lá, como eu comentei, está 97 dólares uma arroba. A nossa arroba aqui, convertendo para dólares, está 42, 43. Então a arroba deles está valendo o dobro da nossa, mais do que o dobro. Isso faz o quê? Isso diminui a exportação. Então, a expectativa deles mesmos é que eles exportem menos do que importem esse ano. Então eles vão deixar de ser exportadores concorrentes líquidos para se tornarem compradores líquidos de carne bovina, tá? Indonésia abriu mais plantas esse ano. E aí quando a gente pega a Indonésia, não é um grande comprador? Não é dos maiores, mas tem potencial para aumentar. No ano passado comprou 20 mil toneladas. 20 mil toneladas, para a gente fazer uma conta meio de padaria aqui, 1 tonelada de carcaça, se eu pegar 4 bois ali, 4 carcaças de 250 quilos, eu tenho 1 tonelada. Então se eu fizer uma conta, não é toda a carcaça que vai para cada destino e etc. Mas uma conta para a gente ter uma ideia do que isso representa. Aqui eu estou falando de 20 mil toneladas e estou falando de 80 mil bois. Só que esse ano eles já liberaram uma cota de 100 mil toneladas para o Brasil. A gente já está falando de 400 mil bois. Tá? E aí quando a gente vai para os grandes aqui, a expectativa de importação da China. Isso aqui é importação chinesa de todos os clientes, tá? Então em 2019 eles importaram 2,2 milhões de toneladas. O ano passado foi 3,5 milhões. E essas três aqui são as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as importações da China esse ano. Então em janeiro eles esperavam isso, mantiveram em abril e mantiveram em julho. Então mesmo com essa dúvida relacionada à situação econômica da China, está todo mundo esperando e mantendo as expectativas. E lembra que eu falei de 4 para 1? Então o que a China compra? Estou falando aqui 3,5 milhões de toneladas, ou seja, 14 milhões de bovinos é a demanda anual de importação de carne pela China, tá? Não do Brasil, isso aqui são de todos os clientes, os fornecedores.
Mas eu estou falando aqui de um gigante que não tem como. Às vezes a gente fala, tem que abrir outros mercados para diminuir a dependência de China. Quanto menos dependência de China, melhor. Mas a China é tão grande que não vai ser fácil ser pouco dependente de China. Agora a gente teve boas notícias também, que eu nem estou com slides aqui sobre isso. Na verdade eu tenho slide, mas das notícias não. Está falando agora a respeito da possibilidade de abertura de carne para o México e para a Coreia do Sul. São outros grandes compradores que também têm potencial para ajudar bastante o escoamento. Tá? De onde sai essa carne? Voltando para a China, que depois a gente passa para a Coreia do Sul e Japão. De onde sai essa carne para a China? 22% de Mato Grosso, 27% São Paulo, e aqui de Minas a gente está falando de 12% das exportações no primeiro semestre. Tá? 12% da carne enviada para a China do Brasil saiu de Minas. E aí, com a evolução dessa situação nossa contra a febre aftosa, de vacinação contra a febre aftosa, retirada da vacinação, isso tudo, essa evolução desse cenário, esses países têm essa exigência muito relacionada à questão de imunização, e isso vai melhorando. O México também disse que abriu o mercado para a nossa carne, tanto pelo cenário de inflação, como pelo cenário de melhoria do status contra a febre aftosa. Tá? Apesar de a gente não ter febre aftosa desde 2005, 2006, isso vai melhorando como um todo. E aí aqui eu coloco o tanto que Japão e Coreia do Sul importam, 1.400.000 toneladas, isso somando os dois, e China 3,5 milhões de toneladas. Para quê? Para mostrar que são grandes importadores. Até uns 5 anos atrás, o Japão era o maior importador de carne bovina do mundo. É que a China aumentou muito as compras e a coisa a gente perde até referência, porque é um país gigantesco. Mas a gente está falando de muita carne possível de ser exportada para Japão e Coreia do Sul. E eles estão fazendo isso por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Eles compram carne principalmente de quem? Estados Unidos e Austrália. Os Estados Unidos não estão com o preço lá em cima? A Austrália vinha com o preço lá em cima até 1 ano, 2 atrás. Então eles estão percebendo que o Brasil já está na hora de ser liberado ali, que vai ser bom para a economia deles, tá? E são os fornecedores deles atualmente, os principais. E em resumo, a expectativa é que o Brasil represente 25% da carne comercializada no mundo esse ano. Por isso que o Brasil incomoda, tá? Não é porque estão preocupados com eventuais problemas, que a gente também, a nossa pecuária não é perfeita, etc. Tem melhoria sempre, mas é isso aqui que incomoda. De cada 4 quilos de carne comercializada no mundo, não é brasileira. É isso que incomoda, não é... Ninguém está preocupado com o sagui da Amazônia, não. Eles estão preocupados é comercial, para ser bem prático, tá? Então, essa é a realidade. É importante cuidar de tudo? É importante cuidar de tudo. Não sou contra essa outra parte de forma nenhuma, vou deixar bem claro. Mas essa hipocrisia toda no cenário internacional é por causa disso aqui, ó. Tá? Não é pela Amazônia. O ano passado foi 24% de participação do Brasil, esse ano 25%. Quando a gente pega o segundo e o terceiro colocados, juntos eles não exportam o que o Brasil exporta. Que aí a gente está falando de Índia e Estados Unidos. Juntos eles têm uma participação de 24%, tá bom? Então, é muita carne, muito potencial e dá para exportar muito mais. Por isso que incomoda tanto. E eu não estou dizendo que não tem ajustes, que a gente não pode melhorar em diversos aspectos, tá? Só deixar muito claro isso. Mas, o que incomoda é o financeiro. Economia e demanda. Então falamos, cenário internacional, temos expectativas positivas, tem muito volume para ser mandado para fora e para os próximos anos a expectativa não é de diminuição desse volume. China não vai parar de comprar carne e nem vai começar a produzir carne suficiente para parar de comprar. A questão a gente está falando de preços menores no mercado internacional. Isso é um ponto que tem atrapalhado a coisa. E no mercado doméstico, como eu comentei, a gente absorveu em torno de 14% mais carne esse ano no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Por quê? A carne está mais barata. Tá? Então, alguns pontos aqui, pensando em mercado doméstico. A desocupação, a gente passou por pandemia, passou por guerra, então a gente teve esse choque todo de desocupação, e agora a desocupação está mais contida. A gente está falando de 8% de desemprego aí, nos últimos dados disponíveis. Isso ajuda consumo? Ajuda. Eu diria que o cenário econômico atual começou 2023 melhor do que nos últimos anos. O que a gente está tendo hoje é dúvida do que vai acontecer para frente.
reforma tributária, como que isso vai evoluir, como que isso vai impactar a economia. Então são pontos. Eu acho que a reforma tributária, o jeito mais simples de resumir vai ficar mais fácil pagar mais imposto. Tá? Por quê? Porque eles vão simplificar, mas a gente vai continuar com a carga tributária até superior à atual. Porque a gente não está falando de ninguém economizando no governo. Pelo menos eu não estou vendo daqui. Tá? Então, em resumo, é isso. Isso por si só vai segurar o consumo de carne? Eu acho que não, mas são pontos a serem acompanhados dentro da ótica econômica aí. Quando a gente fala de inflação, a gente está com expectativa de 4,8% de inflação para esse ano, para o ano que vem de 3,9%. Essa expectativa mais contida de inflação tem permitido uma diminuição da taxa de juros, positivo para consumo. Agora a gente teve o reajuste dos combustíveis. Até que ponto isso vai afetar a expectativa de inflação e vai permitir que o Copom continue segurando os juros? Vamos acompanhar também. São pontos que têm que ser acompanhados de perto. Isso, por sua vez, taxa de juros e economia influencia o câmbio, que influencia o mercado internacional. Mas a gente está falando aí de uma expectativa de câmbio de R$ 4,90, R$ 5,00 para esse final desse ano e ano que vem também. Então, é um câmbio que não atrapalha as exportações, vamos dizer assim. Dá para exportar bem nesse câmbio. Intenção de consumo das famílias, ó, a gente está falando aqui de 2023 é a linha azul, não vou ficar entrando em muito detalhe, mas a gente está falando de uma intenção de consumo melhor do que nos últimos anos, tá? Essa queda forte foi a chegada da pandemia. Quando a gente fala de confiança do empresário industrial, a gente está falando de um mercado, de um ano pior do que os dois últimos. Então a gente está falando de famílias mais propensas a consumir, mas um empresário industrial cauteloso. Esse cenário todo do que vai acontecer aí com reforma tributária justifica isso na nossa visão. Então, a gente tem indicadores positivos e indicadores de cautela, mas eu acho que a grande dúvida é o que está por vir e a gente tem que acompanhar de perto. Tá? Agora, nesses últimos meses, o que veio acontecendo, não em decorrência do que foi feito nesses últimos meses, isso aqui são alguns anos de trabalho que estão resultando agora, mas a gente não está com começo de ano, não esteve no começo de ano com indicadores ruins. Mundo afora, a gente tem um cenário de inflação, tá? Isso aqui é só para mostrar como que a inflação está distribuída mundo afora, expectativa do FMI, aumentou a taxa de juros no mundo inteiro e gerou aí uma expectativa de crescimento mais tímido para 23 e 24, tá? Isso aqui é crescimento da economia global, economias avançadas, 23 e 24 um pouco mais tímido, e aqui as economias emergentes. A China está nas emergentes, por isso que ela segurou em alta ali. Muitas outras cederam um pouco. E China também, todo dia a gente tem notícias mais positivas ou mais negativas a serem acompanhadas aí do país. Vamos vendo como é que vai evoluir. Então, o que eu comentei a respeito do escoamento, eu trouxe um resumo aqui. A gente tem mais fêmea indo para o gancho esse ano, produzindo mais carne, exportação. Por que menos? Acabei de falar que vai melhorar, tá ficando louco? Não. Aqui a expectativa é de